eu usei termos equivocados da outra vez quando eu fiz sobre cortes de bolsas, mas não tanto também. Eu falava de um conceito mais geral, de um amplo mais geral, assim, da educação, que a gente, de fato, teve cortes de bolsas, inclusive da pós-graduação, né? Não as bolsas do ProBem, que são aquelas da universidade, mas a gente teve até encerramentos de programas de Ciências Sem Fronteiras e tudo mais, problemas que a gente teve aí nos últimos anos, né? E também considerando que essas bolsas que a gente tem hoje, mesmo do ProBem, o último aumento que a gente teve delas é lá em 2012, se eu não me engano, ou 2013, algo assim, e o poder de compra de 275 reais de moradia, por exemplo, em 2012, hoje é o quê? 50, 60, 70 reais, né? Eu acho que é uma diferença muito grande de compra que a gente tem, e que mesmo que não signifique um corte de bolsas, é um poder de compra totalmente diferente, né? Principalmente na pandemia, né? De um ano para o outro a gente viu a inflação subindo, a cesta básica subindo cada vez mais e as bolsas, apesar de não terem o corte do ProBem, tem um impacto aí muito que já não auxiliam como auxiliavam antes. Mas enfim, queria perguntar outra coisa. RU, quando a gente fala do retorno ao calendário acadêmico, a gente pressupõe que a gente precisa de todas as políticas de permanência que a gente tinha até de forma presencial, assim. E daí eu queria saber, e é uma dúvida mesmo, eu não sei, então vou colocar questões assim. Algumas universidades estão fazendo entrega de marmita para todos os estudantes, não só para os bolsistas, ou então entrega de marmita também é ruim, porque as pessoas têm que pegar ônibus na pandemia, moram longe e tudo mais, ou então a UFPR, muitos anos atrás, eu sei que é um cenário político totalmente diferente de hoje, mas muito tempo atrás, em greves, pagava voucher alimentação para os estudantes, alguma coisa do tipo. A gente sabe que o RU é subsidiado para todos os estudantes, né? Por isso que a gente só paga 1,30 e os bolsistas não pagam ele porque recebem a bolsa para além do subsídio. A gente não sabe o que está sendo feito com esse dinheiro. Tipo, eu acho que está sendo pagado terceirizado, eu acho que alguma coisa desse dinheiro está acontecendo, ou ele foi cortado, não sei. Mas a gente queria saber da viabilidade de existir algum tipo de auxílio em relação ao RU para todos os estudantes, né? Mesmo que não fosse o auxílio de R$ 250 que os estudantes bolsistas estão recebendo. A outra coisa é o provar, perguntar se vai ter alguma coisa referente ao provar em alguma dessas resoluções ou resoluções futuras. E a última coisa para encerrar é só falar mesmo que essa minuta de resolução mudou muito daquela primeira versão, né, que exigia a obrigatoriedade e tudo mais. E eu acho que foi tranquilizador para os estudantes no sentido de que se fosse aquela primeira resolução, a gente estaria, eu acho que tendo essa conversa em outros tons, inclusive, assim, a gente não teria tendo essa conversa nesses tons tão amigáveis, porque a gente era completamente contrário à realização de um ano inteiro em 12 semanas, porque primeiro, a gente é contra a precarização da educação, segundo, a gente ia morrer, tipo, fazendo as coisas, assim, não tinha possibilidade da gente morrer. A gente já fala que hoje a gente morre de vírus ou de fome, agora a gente ia morrer de tanto estar na frente do computador estudando, assim, é inviável. E aí eu queria propor que, assim, a gente já está prevendo o calendário de 2021 com essas matérias obrigatórias garantidas, assim, que a gente vai ter, para a gente ter um diálogo muito maior na construção dessa resolução, desde o começo, já ouvindo qual é o apontamento dos estudantes, assim. Porque se surgir um 2021 condensado em 12 semanas, isso vai dar um atrito muito grande entre o movimento estudantil e a resolução. Assim, eu não falo nem com vocês, mas de forma geral, a gente muito provavelmente não vai aceitar essa resolução. Óbvio que a gente não sabe o cenário do que vai acontecer até setembro, né? Mas é inviável para a gente. No último SEB, que é o que representa os estudantes dessa universidade, já que a gente não está tendo assembleia, foi unanimidade que a gente era. Não sei se chegou a dar unanimidade, mas teve mais de 40 votos contra ser 12 semanas, e a proposta dos estudantes naquele momento é que fossem separados por semestres, 2 semestres de 12 semanas cada, com intervalo entre eles, né? Mas só trazer isso para a gente dialogar melhores nas próximas resoluções. E última coisa, assim, só sugerir que os estudantes que justifiquem questões de saúde ou adoecimento familiar possam cancelar as matérias em qualquer período, porque os professores podem cancelar a matéria sob essa justificativa e os estudantes não, né? Porque os estudantes possam, tipo, justificando casos de Covid ou casos de falecimento na família, possam pedir o cancelamento da matéria independente do período estabelecido pelo prazo do calendário acadêmico, né? Porque eu acho que isso é bem importante. Desculpa, era só isso, gente. Boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui dialogando com a gente. Bora continuar, porque é importante.
O Lucas contemplou boa parte da minha fala. Eu gostaria, na verdade, de um pouco mais, talvez, de explicação sobre um artifício que essa última minuta trouxe, que foi sob o nome Plano de Recuperação de Integralização Curricular, que isso ficaria a cargo de cada coordenação de curso e também colegiado poder estabelecer conforme a sua realidade. E aproveitando, a gente estava conversando ali no chat, a professora Joseli, sobre essa flexibilização de horários, de colegiado e curso. Eu não sei se a professora Joseli conseguiu ouvir o final da pergunta da Bruna, que ela estava realmente perguntando nessa flexibilização sobre um desprendimento do teórico com o prático. Não é a minha realidade, mas só estou trazendo se você perdeu o que ela falou. Ainda sobre isso, a gente tem o CEP acontecendo amanhã e a grande previsão da retomada do calendário sendo na segunda-feira que vem. Então, eu gostaria de reenfatizar se essas datas elas conferem, se o calendário vai retomar semana que vem, apesar de o CEP amanhã ser ainda deliberativo, poder alterar algumas coisas, se o calendário letivo também inicia no dia 17/5, e como o Lucas Grácia comentou, o calendário de 2021. Nós já passamos por 2 resoluções de 2 períodos especiais, falando que vai ser garantida as matrículas de 2020, que foram paradas no período presencial, e agora a gente está de novo jogando para a próxima resolução. Então, assim, um medo, uma incerteza que me dá, pelo menos, é que, novamente, quando nós formos conversar sobre o calendário de 2021, ali em meados de agosto, eu imagino, às vésperas de terminar esse ano letivo de 2020, a gente possa postergar de novo ou enfrente uma realidade extremamente curta, como o Grácia comentou, de novamente 12, 14 semanas para fazer novamente um ano todo e a gente retoma essa mesma temática e problemática que a gente está trazendo aqui. Então, abrindo e encerrando as perguntas e comentários, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui e a nossa oportunidade de fala. Obrigado. Boa noite. Provar. O provar. O Grácia comentou. Pode Grácia falar perguntou do sobre provar. Bom, então vamos lá para a nossa última rodada. Eu acho que ela é muito produtiva porque abre espaço para a gente falar sobre várias questões que são super importantes. A Bruna comentou sobre esse rompimento da carga horária prática com a carga horária teórica de algumas disciplinas. Vou compartilhar com vocês a nossa percepção. Essa solução, ela parece, em um primeiro momento, resolver, ou não é resolver, mas ela traz, aparentemente, uma possibilidade de acolher uma situação extrema. Mas do nosso ponto de vista, Bruna, esse rompimento, que seria o rompimento da ficha 1 da disciplina, né? Que a ficha 1 da disciplina prevê o quanto que é prático, o quanto que é teórico, como é que isso está interligado. Do nosso ponto de vista, esse tipo de ação precarizaria o ensino. Então, essa foi uma fala muito forte de todos vocês nesse processo, né? Nessa noite. Do ponto de vista da Prograde, esse movimento poderia precarizar o processo de ensino no sentido de a gente correr o risco, por exemplo, de cumprir uma carga horária, uma parte da carga horária teórica e ficar impossibilitado da prática e criar um problema que a gente joga para o cenário externo dizer quando a gente pode resolver. Então, nós poderíamos a gente poderia abrir passo para aparentemente resolver uma situação, mas nós poderíamos criar uma distorção muito difícil de resolver depois. Fiz uma conversa com os coordenadores do seu curso, o professor José e a professora Ângela, e nós apresentamos para eles algumas ideias do que seria possível articular dentro do curso de vocês, né? Se vocês repararem, a nossa resolução, e aí eu já estou falando para os 2 Lucas aqui, como é uma resolução que ela se espraia, porque ela tem que atender 2020, o ciclo de maio a agosto, e de certa forma ela fala sobre a garantia das matrículas no ciclo anual, vocês vão reparar que essa resolução da retomada, ela procura abarcar um período de tempo um pouco mais alargado.
Então, queria dizer para vocês não ficarem preocupados com a retomada lá no ciclo anual, porque, em tese, essa resolução, ela vai contemplando essa entrada, se a gente não tiver uma mudança no cenário externo. Vai que a gente, vamos pensar assim, do ponto de vista das ilusões que a gente constrói, né? Das nossas vontades, né? Vai que nós temos uma mudança muito grande no cenário externo, e aí nós temos uma retomada possível do presencial. É um cenário que nós sabemos, e eu preciso dizer para vocês, nós, enquanto UFPR, consultando o comitê que lida com o avanço da pandemia no nosso estado, nós estamos em contato com eles semanalmente. Essa comissão não enxerga uma possibilidade de volta ao presencial tão rápida. Nós não estamos lidando com essa possibilidade. Então, é preciso compartilhar isso com vocês. Acho que é importante vocês estarem informados em relação a isso, que nós estamos muito atentos. E que essa retomada, portanto, nesse segundo do ciclo anual, dessas matrículas obrigatórias, ela já está acolhida por essa resolução, né? Essa resolução acolhe essa entrada. Por que nós tivemos que fazer isso? Porque é o espraiamento da oferta de 2020, né? Se a gente tiver uma mudança muito radical no nosso cenário, a gente vai rediscutir. Mas, por hora, essa resolução está contemplando esse início, né, do ciclo anual aí de 2021, lá em outubro. Então, Bruna, nós trabalhamos com o curso de vocês, tecemos algumas possibilidades distintas, né? Acho que depois vocês vão poder fazer essa conversa com a professora Ângela, com o professor José. Nós fizemos uma conversa também com o diretor de setor, professor Nelson, para dizer para vocês que nós estamos trabalhando muito para buscar construir essas alternativas, principalmente para os cursos que estão mais fragilizados nesse momento. É uma postura que nós vamos manter a partir de agora. Então, esse pedido de separar a carga horária teórica e prática, nós estamos segurando com uma ressalva. A gente não gostaria de fazer isso agora, porque isso incorreria talvez numa precarização, que é o que nós não desejamos, tá? É possível fazer? Sim, mas não é desejável, porque talvez a gente crie uma distorção muito difícil de consertar depois, não é? Sobre o provar, dizer para vocês que a retomada do calendário faz com que a gente volte para essa normalidade dos rituais da nossa universidade. Como esses rituais, né, como esses processos todos vão ser incorporados nesse novo cenário, algumas respostas a gente já tem, né? Outras nós temos que construir, como é o caso da questão que o Lucas Grácia levanta sobre o RU. Nós não temos essa resposta, Lucas. Nós teríamos que consultar a Proplan, a PRA, que são responsáveis por esse espaço. Vai ter que ter todo o movimento da nossa universidade de se acomodar nesse novo cenário, né? Nós não vislumbramos, nesse período de maio a agosto, um retorno ainda híbrido. Nós não pensamos, pelas informações que a gente tem da comissão de Covid, a gente acha que isso não vai ser possível nesse ciclo de maio a agosto, né? Mas pode ser que no novo ciclo anual, que vai iniciar lá em outubro, a gente tenha uma possibilidade de retorno híbrido. Veja que nós não estamos imaginando que nós vamos ter um retorno em massa do presencial. A gente acha que isso não vai acontecer. A nossa perspectiva é que a gente faça um caminho gradativo, né? Gradativo, se acomodando conforme o cenário da pandemia for se mostrando para todos nós. E, então, essa resposta sobre o que seria o RU, ou sobre esses processos que voltam a funcionar com a retomada do calendário, vão ser motivo de conversa com outros órgãos da universidade também. A Prograde em si não tem nem a PRAE, né, Maria Rita, nesse caso do RU, a gente não tem como dar essa resposta para vocês, porque envolve outros órgãos. O que tem da nossa parte é a compreensão do cenário. Nós compreendemos o que está acontecendo e, como gestores, né, como parte dessa gestão, nós estamos sensibilizados e vamos buscar construir essa justa medida, que eu acho que isso tem sido posto na nossa conversa, a justa medida, aquilo que possa
trazer maior bem-estar para a comunidade como um todo, né? Sobre o número de semanas do novo ciclo anual, minha gente, nós também queremos isso. Todos nós estamos. É bonito a gente fazer essa conversa para vocês verem que nós estamos muito alinhados, buscando, de certa forma, esses mesmos processos, né? Que a gente tenha nesse novo ciclo anual o maior número de semanas possíveis, né? Que ele esteja dividido em 2 ciclos, né? Primeiro semestre, segundo semestre. Essa entrada vai possibilitar para todos nós essa volta. Nós ansiamos por isso, que vocês não fazem ideia o quanto nós ansiamos por isso. Tenho que dizer para esse grupo, aproveitar a oportunidade, que a gente queria ter voltado lá em setembro de 2020 dessa forma. Nós queríamos lá atrás ter voltado assim, mas vocês devem ter participado daquela pesquisa enorme com a nossa universidade, que escolheu ficar em mais um período especial. E embora do ponto de vista administrativo ou dos encaminhamentos todos, a gente enxergasse que a gente ia ter que lidar com uma questão bem complexa, que é o que nós estamos fazendo agora, a gente respeitou esse movimento da comunidade, porque a comunidade queria se sentir mais segura em relação ao ensino remoto. Mas não era só por isso, é porque a gente lá em setembro, a gente tinha uma ilusão, a gente imaginava que talvez a entrada de 2021 traria vacinação em massa e a gente poderia voltar aos nossos trabalhos de forma normal, que era o que todos queríamos, né? Então, dizer para vocês que essa busca da normalidade do novo ciclo anual é o que a gente mais quer nesse momento. É uma necessidade, vai trazer para todos nós um conforto administrativo, um conforto emocional, inclusive, vai trazer para o nosso trabalho diário, dentro da Prograde, dentro desses espaços, um ritmo que é muito bem-vindo, né? Um ritmo de normalidade que é muito bem-vindo, e vai abrir espaço, isso eu preciso dizer para vocês, que são um espaço de luta, porque eu já fiz parte de centro acadêmico, eu já fiz parte desse espaço. Vai abrir tempo para a gente gastar energia com o que a gente deve gastar energia, né? Para fazer essas lutas que estão sendo, de certa forma, sabe, empurradas para a universidade pública e a gente não está conseguindo se movimentar. Vai dar para todos nós essa mobilidade que eu vejo que é importantíssima nesse cenário, porque Maria Rita colocou muito bem, nós estamos sendo, assim, tratorados, né, com algumas ações, e nós não estamos, nesse momento, conseguindo nos articular da forma que a gente precisa. Então, eu vejo que essa entrada para essa... É o normal possível, vai nos dar tempo e energia para concentrar os nossos esforços naquilo que a gente deve concentrar, não é? Então, calendário de 2021, a gente espera acolhê-lo dessa maneira, esse é o nosso intuito. Preciso dizer para vocês que nós vamos ter que criar, veja, tem uma distorção entre o ano civil e o calendário acadêmico, percebem? Nós temos uma distorção. Vocês vão ter que ser nossos aliados para nos ajudar a corrigir essa distorção, porque a gente não vai poder ficar ad infinito iniciando o nosso ano letivo no segundo semestre. A gente vai ter que, aos poucos, fazer um movimento de acomodação. E nós esperamos contar com vocês nesse processo, porque ele traz para todos nós algo que é muito positivo, né? Que é essa noção de previsibilidade, né? Que é essa possibilidade de a gente saber quais os tempos que nós estamos lidando, a gente sai dessa fluidez, sai dessa instabilidade. Isso vai trazer para nós algum tipo de conforto que nós entendemos que é essencial nesse momento, né? Para que a gente possa enfrentar os outros tantos desafios da pandemia, que não são poucos. Olha, o professor Júlio falou sobre os problemas de família. Se a gente abrir passo aqui, todo mundo vai ter histórias de família para contar das nossas dificuldades. Então, pensar que essa entrada, ela é benéfica para toda a nossa comunidade, né? E, enfim, eu não sei, será que eu esqueci alguma coisa? Acho que não, né? O plano de integralização curricular. Adorei essa pergunta. Achei ótima essa pergunta. Para contar para vocês o que a gente imaginou. A gente pensou assim, do ponto de vista do óbvio,
as coordenações deveriam por si só construir um plano de integralização curricular. Mas nós já fomos estudantes, nós já vivemos vários processos, a gente sabe como existem, digamos assim, situações e situações. Vamos chamar dessa forma. Então, nós imaginamos um dispositivo que, de certa forma, pudesse acolher uma questão que para nós é essencial, que é a coordenação de curso, olhar para aqueles índices acadêmicos que eu já mostrei para vocês, que agora o SIGA oferece, e que a coordenação de curso, junto ao colegiado, possa, e junto aos centros acadêmicos, vocês têm representação no colegiado, né? Que vocês possam construir um plano de integralização curricular que olhe para a situação do curso, porque aí vocês vão colocando assim, olha, puxa, na entrada do novo ciclo anual, o nosso curso ficou com essas e essas e essas disciplinas que não puderam ser ofertadas, porque elas são práticas, não tem como ofertar, né? Então, assim, nós temos que olhar para essa necessidade e o curso, enquanto grupo, enquanto comunidade local, tomar para si a tarefa de fazer um planejamento. Esse planejamento não pode ser feito lá no âmbito da Prograde, porque nós não conhecemos a realidade de vocês, o dia a dia de vocês. Quem conhece são vocês. Então, esse plano de integralização curricular, ele está pensado para que as coordenações de curso imaginem períodos de oferta suplementar, que eles possam pensar aquilo que o Guilherme, não sei, acho que foi o Guilherme que colocou, ofertas de disciplinas em horários diferenciados, tudo para que a gente possa contemplar e compor da melhor forma possível essa integralização curricular dos alunos. Então, percebem que a nossa lógica de funcionamento agora, ela tá mais flexível, né? E essa resolução, ela tá pensada para que a gente possa customizar as ofertas a partir da realidade local. Eu achei muito importante a inserção de vocês, o pedido de inserção de vocês, para que a gente insira um artigo que aponte para que questões não previstas nessa resolução sejam discutidas no âmbito do colegiado. O colegiado tem autonomia para tomar decisões. Isso é importante que vocês saibam. O colegiado de curso tem autonomia para tomar decisões, não é? E é óbvio que se a gente não fugir dos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência... Ai, Maria Rita, me ajude aí com os outros princípios que a gente tem que seguir. A Prograde está, por meio dessa comissão, que é a comissão ACAIC, nós estamos ali para apoiá-los nesse processo de construção dessa customização que será necessária, né? Então, é um movimento muito diferente. Eu preciso dizer para vocês que é um movimento muito diferente. Eu não sei se vocês conseguem vislumbrar o tamanho do giro conceitual que nós estamos fazendo. Não é pequeno. Mas eu queria dizer para vocês como é bom nós sermos protagonistas desse lugar, porque nós estamos desenhando um espaço de oferta, e aí eu digo para vocês como isso é importante para todos nós, né? A gente está desenhando um espaço de acolhimento, de entendimento, de compreensão desse cenário tão complexo, e nós criamos um mecanismo que ele pode ser bem, um pouco difícil de ser apreendido num primeiro momento, mas que ele foi pensado para dar essa flexibilidade de acomodar toda essa heterogeneidade que nós temos na nossa universidade. Preciso dizer para vocês que é um mecanismo inovador, né? Que a UFPR, de certa forma, abre passo para algo que talvez seja uma chave aí para os próximos anos de trabalho, que é a integralização curricular. E eu digo para vocês, né? O mundo nos trouxe um limão, né? A pandemia é um limão. Mas nós estamos, dentro das nossas possibilidades, transformando isso, né, numa limonada bem positiva, né? Porque esses efeitos benéficos dessa mirada, né, desse olhar mais individualizado, vão, a médio e longo prazo, possibilitar uma inserção, né, ou um olhar para o processo formativo de vocês que a gente nunca teve até agora. E ele é muito bem-vindo, não é? Então, fecho a minha fala
dizendo para vocês, então... Não fecha não, professora. Não fecha ainda, Vanessa? Meu Não Deus do céu, a gente fecha. tá igual aqueles shows, assim, que é a última música. Não, não é a última música ainda. Agora é a o looping última. eterno. Então não fecha a minha Sobre o fala, eu provar, aguardo o próximo professora. passo. Tá. Não. Sobre o provar. O pessoal tá aqui surtando sobre o provar. E o surto do provar é em que sentido? Porque basicamente agora a gente vai... Qual que é a dúvida do provar? Qual é a Deixa eu- dúvida, gente? Falem aí, que eu não consegui achar a dúvida. Se tem alguma Vocês vão previsão. abrir o provar para 2021? Vamos. Como é que vai funcionar? Vamos, eu acho que vamos pensar assim, que quando a gente retoma quando a gente entra nesse ritmo, né, que é a retomada do calendário acadêmico, todas aquelas ações da UFPR que estavam paralisadas por causa da suspensão vão poder ser colocadas em movimento. O provar é uma delas. Mas eu não posso dizer agora para vocês de forma muito clara datas, como vai ser, porque a gente está no momento ainda, vamos aprovar a retomada. O passo da vez agora é esse, né? Fechar a retomada. Quando a gente tiver passado esse momento, aí sim nós vamos poder nos debruçar sobre outras questões que vão ser, de certa forma, os desdobramentos dessa retomada. O provar é uma delas, mas como é algo que só pode ser feito a partir desse movimento, a gente entende que sim, né? Que vai ser retomado posteriormente. Eu peço até licença para poder até contemplar um pouco a pergunta do provar, porque, por exemplo, a sensação que nos passa isso que você falou é 100% verdade, a gente sabe que com a retomada do calendário, todos esses mecanismos normais do presencial, eles voltam oficialmente. Porém, essa resolução ela está prevendo prova de adiantamento, aproveitamento, equivalências, mas o provar ela ainda não previu. Então, a gente sabe que também é um edital à parte que vem do provar. Inclusive, eu lembro que no meio da pandemia, a gente do colegiado de administração estava avaliando quantas vagas seriam destinadas para o ano de 2020, mas essa resolução ela não dá essa garantia. Por isso que a gente ficou nessa incerteza. Então, novamente, talvez se numa nova redação, ou num acréscimo da redação, tivesse um dispositivo prevendo o provar ou deixando a cargo de cada colegiado ou de um edital futuro, nós nos sentiríamos um pouco mais calmos e tranquilos. Mas sabe que eu queria garantir para vocês que vocês não precisam se preocupar com isso. Porque o provar, ele já está previsto dentro das nossas resoluções. A gente já tem normativa para isso. Essa resolução, ela fala muito da retomada, de como vai o conceito da retomada do calendário. Se vocês olharem, ela do artigo 1 ao artigo 10 são artigos conceituais. Eles mostram o conceito da retomada. Do artigo 10 ao artigo 40, a gente está falando sobre operacionalização. E essa operacionalização tem muito a ver com procedimentos que são organizados lá dentro da Prograde, da COPAP, tem a ver com questionamentos que foram levantados ao longo do processo de discussão, não só dessa discussão, mas o professor Júlio colocou bem, são questões que tinham sido colocadas lá atrás, no período especial 1 e 2. Então, vocês vejam, o que eu quero dizer para vocês? Muito daquilo que está posto ali na resolução, nessa minuta, já tem amparo legal dentro da universidade. Muitas questões, elas de certa forma, elas já são contempladas. Mas, como se tornaram questões muito sensíveis por conta do ensino remoto, tinha ali alguma diferença, e as coordenações de curso, de certa forma, pleitearam que isso fosse explicitado de forma mais, né, digamos assim, de forma mais objetiva. Então, a gente foi puxando essas questões e fomos colocando. Então, o fato de a gente não ter, dentro dessa resolução da retomada, questões voltadas ao provar, é porque não está no âmbito dessa discussão. Mas o provar já está regulamentado, ele volta a funcionar normalmente, tá? Então, não fiquem preocupados com isso.
já está posto, já existe resolução na nossa universidade que contempla como funciona. Agora, os prazos, essas coisas todas, eu digo para vocês, a gente ainda vai precisar, agora a partir dessa entrada, fechada esse ciclo, aí a gente vai se debruçar, a equipe lá da Prograde que cuida disso, a equipe do ingresso, né? É o pessoal que cuida dos ingressos, que cuida dessa parte, e eles vão articular normalmente. Então, fiquem tranquilos, tá? Veja o que nós queremos trazer para vocês, essa segurança. A pandemia nos desestabilizou, né? Porque, de certa forma, parece que todas as nossas ações, elas, durante o período especial 1 e 2, elas precisaram ser todas regulamentadas, fechadas dentro desses espaços. Agora, com a retomada do calendário, digamos assim, a gente volta para esses ritos e rituais que a nossa universidade já conhece, com algumas exceções, obviamente, a questão da presencialidade, a questão do ensino remoto, ensino híbrido, que não tem como a gente lidar. Mas, no geral, outras questões tantas, elas já vão entrando nesse ritmo de normalidade, tá? Não sei se te respondi, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Era essa a minha fala. Perfeito. Agora encerrou a fala, pode ir, Maria Rita. Vamos lá. Bom, eu acho que assim a fala da Joseli, ela contempla, né, todas essas questões e são super importantes porque são oportunidades para que vocês realmente possam sanar as dúvidas, conversar, né? Então eu tenho visto algumas pessoas perguntarem, eu acho que assim não é um tema tão latente essa questão do provar, mas tem aparecido aqui e ali. Acho que essa fala da Joseli, ela contempla né, enfim, essa preocupação de vocês, né, que é uma preocupação justa. Enfim, né? E eu acho que ficou uma questão que a Joseli também já respondeu, né? Que foi uma questão do Lucas sobre o RU. A gente tem uma normativa da PRA, que é uma normativa que nos guia junto com a nossa Comissão de Biossegurança, né? E essa normativa ela foi estabelecida junto com essa Comissão de Biossegurança, e ela foi estabelecida lá em outubro do ano passado, quando a gente vislumbrava um respiro da pandemia, né, que acabou não se concretizando, e aí houve um recrudescimento mesmo da pandemia, que era essa possibilidade, né, das disciplinas, da volta de algumas disciplinas práticas, mas isso tudo dependia desse cenário externo, né? E ali foram estabelecidas essas gradações, né? E a gente continua muito acima desse grau que é de máxima restrição dentro da universidade, né? Enfim, impedidos e por óbvio, né, de fazer qualquer atividade presencial, inclusive o RU, funcionamento do RU. Né? Então, as universidades que tomaram essa decisão lá atrás de distribuição de marmitas, por exemplo, a FURG fez isso, hoje já não tem mais, já suspenderam tudo, porque assim, não foi mais possível, né? Havia essa diferença entre as localidades, então a gente não vê a perspectiva de retomada do restaurante universitário. Né? Para onde está indo o recurso, né? O dinheiro gasto do restaurante universitário está indo para pagar as bolsas, os auxílios do PNAES. Né? Como eu disse, a universidade tem completado, porque o recurso que a gente está recebendo do PNAES, ele é insuficiente para pagar todos os auxílios que estão vigentes. Né? Vocês devem saber, porque vocês têm contato com as outras universidades,
com as lideranças estudantis, enfim, DCEs de outras universidades, a grande maioria das universidades, por não ter saúde financeira, cortou um número muito grande de bolsas e auxílios de assistência estudantil, né? Mesmo com um compromisso, universidades que tenham compromissos maiores com assistência estudantil, mas não teve condições. A gente ainda conseguiu, né? Tem conseguido. Então, assim, a criação de um novo auxílio, a gente vem pagando, né? O auxílio refeição emergencial, quem está pagando não sai, esse recurso não sai do PNAE, sai da universidade, então é o recurso, né, uma parte do recurso do RU que está vindo, que seria do RU que está vindo para nós, mas com esse corte, né, hoje mesmo a gente estava tentando à tarde, no começo da tarde, uma reunião com a Proplan para tentar fazer um planejamento mínimo da manutenção, sobre a manutenção de todos os auxílios, né, que dos auxílios que já estão distribuídos, né, para que não haja cortes. Então, a gente tá trabalhando para manter o que nós temos, né, trabalhando muito para manter o que nós temos, porque essa é a nossa prioridade, é a prioridade máxima da universidade. Então, eu não sei se a gente tem saúde financeira, né, condições de ampliar o auxílio refeição emergencial ou criar um outro tipo de auxílio. A gente não tem essa resposta, né? Porque a luta agora é para manter o que a gente tem. Tá? Enfim, não sei se tem mais alguma pergunta. Como é que estão os trabalhadores do RU? São os contratos, eu não sei, também não tenho essa resposta. Isso a gente precisaria perguntar para o Marco Cavalieri, que é o nosso pró-reitor de administração, né? Porque o RU Não, universidade não é da Praê como é em outras universidades, né? isso. E também não está no âmbito da Prograde, então a gente não sabe responder para vocês, não. A gente está lutando para responder só sobre a minuta. Não sabemos dizer muita coisa sobre o RU nesse momento, né? Eu acho que a gente pode encerrar a reunião, foi muito produtiva. Eu acho que a gente conseguiu aí sanar todas as dúvidas, né, pessoal, colocar suas posições também, isso é muito importante. E professora Jocely tem uns pedidos ali para poder dar uma olhada, que o pessoal quer, acho que, tirar uma parte da reunião e passar para os seus colegas de curso, né? Mas eu acho que é isso, gente. E quero agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade da professora Jocely, do professor Júlio, que já saiu, da professora Maria Rita. Eu acho que foi muito bom para a gente esse momento. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. A gente que agradece, Vanessa. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer inaugurar esse espaço de interlocução. Foi uma noite muito produtiva, muito feliz de estar com vocês, de ouvi-los. E sabe o que mais? De poder compartilhar com vocês toda essa nossa motivação, toda essa energia que a gente colocou, né, Rita? Porque preciso dizer para vocês que nós temos dedicado muito do nosso tempo, da nossa vida, para poder construir tudo isso, da nossa vida. Então, poder compartilhar com vocês, gerar esse espaço de compreensão, né? Eu acho que isso é muito importante, porque todos os dispositivos foram pensados para atender a nossa comunidade, né? Criar esse espaço também de olhar para os enfrentamentos que são nossos, né? Que nós vamos ter que fazer agora enquanto Prograde, enquanto centros acadêmicos, enquanto DCE, enquanto Praê.
Então, quero dizer para vocês que foi muito bom poder compartilhar essa noite com vocês, que nós contamos fortemente com a representação do DCE amanhã no CEP, né? Que essas questões que foram levantadas aqui de alteração, que vocês façam as sugestões necessárias para que a nossa minuta fique redondinha, né? Ou fique mais próxima daquilo que a gente precisa. E também queria dizer para vocês que vocês podem disponibilizar essa gravação, para mim não tem problema, mas eu acho importante disponibilizar a gravação da reunião toda. A gente faz um combinado com o Fórum de Coordenadores, que a gente não tira excertos, a gente disponibiliza a reunião toda. Por que isso? Para que nenhuma fala seja retirada do contexto, né? Então, com as reuniões, vocês devem ter acompanhado as reuniões com o Fórum de Coordenadores, também gravada, a gente disponibiliza todas, porque não há muita transparência no processo todo, mas a gente pede que seja disponibilizado o link com a reunião toda, tá? Para nós isso é importante. E agradecer especialmente ao DCE pela oportunidade, dizer para vocês que foi um processo muito produtivo, que nós eu preciso dizer que eu fiquei honrada de ter vocês como interlocutores na construção da minuta, que essa minuta que nós temos hoje é resultado desses apontamentos que vocês trouxeram, e que ela foi se aproximando cada vez mais das necessidades da nossa comunidade, porque vocês se colocaram de forma muito proativa, muito propositiva. Então, dizer que foi um prazer fazer essa caminhada, fazer essa etapa da jornada com vocês, e dizer que a Prograde, a partir de agora, fechado esse ciclo, está aberta para os outros enfrentamentos que são nossos, e nós esperamos contar fortemente com vocês nessa luta, né, pelo ensino público, por esse espaço do qual nós viemos e que nós somos responsáveis também por manter e por construir para as novas gerações. Então, super obrigada, e vamos que vamos. Também quero agradecer vocês, né, por a oportunidade de a gente estar aqui com vocês conversando, né? Como disse a Joseli, é a inauguração mesmo de um espaço, né? A inauguração de um espaço. Então, convidem a gente que a gente vem. A gente é só educado de não ir sem convidar, né? Então, convidem, a gente vem para as reuniões, né? É sempre muito produtivo construir junto com vocês as soluções, enfim, né? A gente também dividir as preocupações enfim, né? Se cuidem muito, porque acho que o mais importante agora, nesse momento, é esse cuidado. Eu tenho trabalhado muito com esse conceito de cuidado, não esse cuidado, enfim, né, da saúde, mas um conceito mais antropológico de cuidado, que a gente possa realmente ter espaços de escuta, né, o cuidado no trato com o outro, enfim, a gente está muito ferido, a gente está muito machucado, a gente está vivendo uma situação muito, né, inimaginável. Então, o cuidado, ele é uma ação, o verbo cuidar, ele tem uma outra dimensão, né, nesse momento. Eu acho que esse espaço de diálogo, ele é um espaço de cuidado entre nós, né? É isso. Hein? Acho que tem alguém com a mão levantada, né? Vou aproveitar um momento rapidinho, pessoal, só para marcar a presença aqui dos conselhos, né? Então, com certeza, posso garantir às professoras, né, e a todos os docentes aqui presentes que amanhã no CEP nós vamos estar presentes na discussão e vamos levar, né, como já acertado em SEB e discutido amplamente, né, todas as demandas que foram trazidas por vocês e que a discussão, né, vai ser dada amanhã no pleno. E com certeza vamos estar lá marcando presença e também em nome da gestão dos conselhos. Agradeço, né, a presença e a disponibilidade dos professores e da presença dos alunos também, que se mostram, né, e com muita razão, muito preocupados com a situação, e a gente aprecia muito que tenha
a participação de todos os lados, né? Muitas vezes eu estava ali no SEBS ali também explicando parte das resoluções e dos artigos, mas é muito bom ter os professores para também trazer, né, de vocês essas explicações, que ajuda bastante no entendimento de todos. Muito obrigado. É isso, gente. Vamos de BBB, então? Vamos, fora Rodolfo. Bora, Rodolfo. Tem paredão hoje? Tem paredão Óculos de hoje. show. É um Bolsonaro Júnior no paredão. Tem que tirar. Tchau, Fica tchau, de professoras. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa Tchau, semana, boa minha sessão amanhã. gente. Fiquem bem. Obrigada. Fiquem bem. Boa noite. Cuidem-se. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, professores.